Queremos dizer que estamos muito felizes de estar aqui novamente na casa do Senhor e compartilhar com os amados a palavra gloriosa e majestosa de Deus. Quero nesta noite continuar um assunto que eu comecei domingo passado, um assunto bem rico, a qual nós começamos um versículo. O versículo que nós falamos está em Provérbios 10:22, que nós falamos sobre a primeira parte do versículo, a bênção do Senhor. Só que o versículo continua e fala: enriquece e não acrescenta dores. Eu quero falar hoje sobre riquezas. E riquezas que não acrescenta dores, ou riqueza que não traz desgosto. Amados, há muitas riquezas que o ser humano, cada indivíduo, ele contrai ou ele adquire, e muitas delas não provêm de Deus. E por serem, e qual as riquezas que não provêm de Deus, para a gente saber? São riquezas mal adquiridas. Quer dizer, riquezas que vêm a nós não pelo esforço de nosso trabalho, riqueza que vem a nós de forma ilícita. Como ilícita? Uma forma de se enriquecer que a gente vê aí é a forma das pessoas
já perdi muito, e ainda vou perder muito ainda. E naquela hora eu vi o sofrimento daquele homem, Henrique Batista, embora se ele ficasse com 1%, ele ainda era rico. Só que quando a gente busca incessantemente algo, olha, eu quero hoje trabalhar com a Bíblia, e eu gosto muito de apóstolo Paulo, que eu acho um dos caras muito sábio, camarada do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele tinha um aluno, e ele queria ensinar esse aluno, que era Timóteo. Ele queria ensinar Timóteo sobre essa questão de riqueza. Então, em 1 Timóteo, abre aí, capítulo 6, vamos ler alguns versículos. Uma coisa que eu já vi aqui é que o pessoal da igreja aqui são como os bereanos, gostam de ver falar a palavra, mas que mostre aonde elas estão, tenha fundamento bíblico, seja baseado em coisas, e isso é muito bom, porque nós temos que ficar firmados na palavra. No capítulo 6 de 1 Timóteo, vamos ler alguns versículos. Vamos ler o 9, depois o 10 e depois o versículo 17. O 9 fala assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Ainda não vamos ler o 10, que aqui tem muito conteúdo. Os que querem ficar ricos. Amados, nós estávamos aqui na escola dominical falando de algumas coisas. E aí eu citei uma frase que antigamente se usava: aquilo que a gente não vê, o nosso coração não deseja. Olha a importância, hein? Aquilo que não vemos, o coração não deseja. Imagine uma pessoa que ela quer ficar rica, e ela começa a andar no meio dos ricos, e aonde tem muita riqueza, e aí começa a vir tentação sobre a vida dela, porque onde há muita riqueza, quem é muito rico mesmo, ele nem sabe o que ele tem, e ele é roubado constantemente. Você pode ver que as pessoas que rodeiam pessoas ricas, de certa forma, também querem ser ricas, e qualquer oportunidade, aquela concupiscência, aquela tentação faz com que essas pessoas aproveitem dessa oportunidade para se dar bem. E os que querem em muitas concupiscências insensatas, que as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Conheci, não vou citar nomes por ética, um pastor que era abençoadíssimo nos púlpitos. Deus falava tremendamente com a vida daquele pastor. Eu já me espelhei naquele pastor, e ele decidiu entrar na política. Amados, ele foi deputado, e depois, na cobiça por estar ainda na política, toda a unção, tudo aquilo que talvez aquele homem pregou antes, caiu por terra por ele se pendurar e querer ficar
Mas eu conheço muitas pessoas que, pela tentação do dinheiro, a semana passada, um rapaz que é cliente meu na loja, também não vou citar nomes, ele veio aqui e ele sempre conversa comigo, sabe que eu sou pastor, e de certa forma ele falou assim, e eu vi aquele rapaz crescendo. Ele é um músico talentoso, um guitarrista eficientíssimo, e ele é um mixador de som. E ele começou nessa profissão. E ele foi contratado por uma grande igreja de Londrina, e ele já ele tinha 3 empregos, ganhando só nessa igreja R$ 2.800 apenas para tocar guitarra nos cultos. Ele tinha um estúdio que ele fazia gravações, e nesse estúdio ele ganhava mais um tanto, e ele, fora dos horários de culto da sua igreja, ele prestava também assistência a outras igrejas que ele ganhava mais um tanto. Aí o que aconteceu? Ele já estava ganhando bem, mas quando nós ganhamos bem e nós caímos aqui na tentação de querer ficar rico, já estamos bem, mas caímos na tentação de querer ficar rico. Nada mais, nada menos que o Luan Santana de Londrina viu ele tocando e falou: você quer trabalhar comigo? Você vai ganhar um mínimo de R$ 7.000 na carteira, mais R$ 800 por show. Nós fazemos em média 20, 25, 30 shows por mês. Você vai tirar R$ 20.000? De R$ 4, R$ 5.000 já é um bom salário, mas 20? Só tem um porém. Nós ficamos talvez 28 dias na estrada. Todas as noites tem show. Aí, olha só, a primeira vez ele recusou, porque a oferta não era tão boa. Algum tempo atrás. Mas na segunda vez, quando a oferta veio dessa forma, ele não recusou. Agora, não digo que seja errado, mas eu digo o seguinte: resistir ao diabo não é o diabo, mas fugir da tentação. A tentação, o dinheiro, o lugar onde ele vai ficar, e 20 dias, 28 dias fora de casa, casamento vai resistir? Vai ter filho, vai ter vida com filhos? E pior, quando há uma certa ganância nós somos levados por motivações. E até a esposa dele, maridão, 20 pontos, tá louco? Sai da igreja, pode ir. Amados, todo mundo está caindo na tentação. Vamos ver o versículo 17, olha só 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Olha só, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso gosto. Queridos, podemos dizer que é normal o indivíduo adquirir bens materiais
materiais aqui na Terra. Terra, carro, gerar patrimônio, ter muitas coisas, é normal. Basta você ter aquilo que nós falamos a pregação passada, a bênção de Deus, e você está condicionado àquela bênção. Qual que é a condição? Vamos lembrar que está lá em Deuteronômio. A condição era a seguinte: se me obedecerem e cumprirem os meus mandamentos, eis que ponho diante de ti bênção. Se obedecerem os meus mandamentos, e maldição se não obedecer os meus mandamentos e desviar os vossos caminhos para outros deuses. Quando fala desviar os vossos caminhos para os outros deuses, a Bíblia, quando fala de dinheiro, muitas vezes em algumas Bíblias não cita dinheiro, ela fala mamão. Por quê? Mamão é o Deus do dinheiro. E quando você ou eu dá preferência para mamão, nós estamos fazendo o quê? Seguindo outros deuses. É simples, 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 simples. Devemos ser cautelosos. Por quê? Todos nós temos uma fase da Bíblia que é proporcionada para a gente crescer. Isso toda pessoa. Você, com a bênção de Deus, vai crescendo. Só que você tem que ter no seu coração Eclesiastes 5,19. Esse versículo eu não achei aqui, mas é interessante. 5,19. Eclesiastes 5,19. Está aqui. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comerdes e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Na verdade, ser rico não é o problema. O problema está quando tem o amor ao dinheiro, que é o Timóteo 6,10. Aí se torna a raiz de todos os males. E também em Eclesiastes 5,10 fala o seguinte: Eclesiastes 5,10: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. E também isso é vaidade. Olha só, aí nós vemos que o dinheiro é realmente a raiz de todos os males. Por quê? Porque a riqueza adquirida às pressas facilmente diminuirá, independente da forma adquirida. Basta nós vermos hoje em dia, e não vamos nem pensar em quem ganhou em loteria, porque a maioria, dizem que quase 97% não tem nada depois de 2, 3 anos. E olha que ganhou muito. Mas quem ganhou a riqueza dos pais? Quantos casos você já viu de pessoa ganhar fazenda, casas, ganhar muita coisa, do nada, nunca teve nada, nunca trabalhou para nada, e vem rapidamente, prometeu. A pessoa não sabe o preço de nada, não sabe quanto custou para adquirir aquilo. Eu lembro de um camarada que era um referencial meu de empresário, na minha época, Hermes Macedo. O camarada chegou a ter 742 lojas no Brasil. Onde é ali a igreja Universal.
universal, era patrimônio dele, não sei se ainda. Só que o camarada nem bem morreu com 1 ano. Eu vi uma reportagem, quem cuidava morreu com 1 ano, caiu para 242 lotes. 1 ano apenas, 700 e pouco. Hoje, eu não sei como está a situação, mas eu acho que não se tem mais Hermes Macedo no Brasil. Já pensou? Dono das Casas Bahia. Eita, daí esperto. Tão esperto que antes de morrer, ele vendeu toda a rede dele e falou: ó, eu vou deixar para os filhos, mas eu vou gastar um monte. Olha só. Riquezas adquiridas pressas diminuirá. Então não queira ser rico depressa, não. Se você não se preparar para a riqueza, ela vai sair da tua mão do mesmo jeito que veio. Só que tem um porém. Mas quem ajunta, pouco a pouco terá aumento. E isso é promessa bíblica. Vamos lá para Provérbios, capítulo 13, versículo 11. Provérbios, depois de Salmos, 13, 11. Provérbios 13, 11. Diz o seguinte: aquilo que eu falei, os bens que facilmente se ganham, estes diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Pode ser devagar, gente, mas não diminui não. Você vai passinho, 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 e só aumenta. Mesmo algo que é importante a gente ter ciência é que, e muitos não têm, que a nossa existência vale mais que qualquer coisa. Eu posso ter o dinheiro que for, e se eu tiver uma doença terminal, do que vai me valer esse dinheiro? De nada. Não tem como enganar a morte. Não tem. Você vai levar alguma coisa? Dizem, o morto não leva nem o terno. O morto não leva nem o corpo que ele usou aqui na terra. Fica tudo aqui, gente. Tudo. A única coisa que vai sair daqui é tua alma. Mais nada. Nada. E algo que Jesus ensina aos seus discípulos, que eles eram mais valiosos que as coisas. Mateus 6, 19 a 34, não vamos ler todo o texto, Mateus 6, do 19 a 34, vou ler só o 19, para vocês terem a noção do que fala o texto. Não acumulei para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. E depois, indo à frente, e também em Lucas, que eu já vou encerrar, que está passando o nosso tempo, Lucas 18, 22 a 23, Jesus ensinou-nos com uma parábola algo tremendo. Ele ensinou-nos que existem coisas mais relevantes
você já cumpre os 10 mandamentos e tal. E ele fala, não, isso desde a minha mocidade. Só que ali acontece algo. Este homem, ele coloca o ter antes do ser. A hora que Jesus o confronta e fala para ele escolher ou aquilo que ele precisa fazer para ele ter aquilo que ele buscava, ele cabisbaixo baixa e sai. E aí Jesus profere aquela palavra: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Amados, ser rico não é para qualquer um.